O sentimento vem antes da emoção. Então você escreve a palavra sentimento, aí você coloca aquele sinalzinho da matemática assim, ó. Sentimento é maior. Pega um pano aí para mim, ou qualquer coisa aí. Que emoção. Isso aqui, ó, é entrada, isso aqui é saída. Eu anotaria isso. Se der aqui, senão vai ficar manchado minha mão aqui, qualquer papel aí. Um é entrada. Um é entrada. Vocês deram uma abastecida aqui e vazou o tanque de combustível aqui. Um é entrada, o outro é saída. Então vou pôr aqui em inglês aqui, ó. In e out. O que é sentimento? Sentimento é a interpretação do mundo real. O que é emoção? É o que eu fiz com esse sentimento. Ah, essa pessoa é emotiva. Significa o seguinte. O trem vazou mesmo aqui. Significa... Isso aqui é água ou álcool? Álcool? Significa o seguinte. Tem gente, por exemplo, que acontece isso aqui no meio da palestra, estando de assistindo, ele ia ficar emputecido. Eu só quero limpar aqui, mas já sei que não vai resolver. Aí você já percebe que não resolve por hora, isso aqui vai ter que gastar um tempinho. Você desconecta seu emocional disso aqui e acabou. Aí tem gente que agora, nossa, ele jogou no chão, isso aqui, aí vai ficar preso lá, assistindo aquilo e vai deixar de focar. O cérebro humano é desse jeito. Tem gente que acabou o dia. Vai fazer o quê? Aí vai ter gente que vai ficar falando, mas a mão dele está suja. O que você tem com isso? É aí que você começa a ver quem interpreta o mundo, o que você faz com essa interpretação e que forma que você devolve isso para o mundo. Então o que é o sentimento? O sentimento, vê se você consegue limpar. O sentimento é uma entrada, tá em inglês aqui, ó, mas você pode usar para interpretação. A emoção, fica aqui para não chamar a atenção de ninguém. Se você dá conta de fazer isso aqui, ó, dá aula enquanto o cara limpa a sua mão, isso é o girar, né? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai fazer uma bolinha, e aí você vai fazer outra bolinha, vamos fazer só 4 aqui, ó. 4 bolinhas. Você vai chamar isso aqui de mundo real. Mundo real. O mundo real não muda com o passar do século, com o passar de um milênio, com o passar de um dia, nem com o passar de uma hora. Esse é o mundo real, seja bem-vindo a ele. O que é o mundo real? No mundo real, tudo é natural. Foi? Olha aí que beleza. No mundo real, limpa essa pontinha aqui, senão vai pegar de novo, por favor. No mundo real, aqui ó. Aí depois eu troco a mão aqui, você limpa de cá, tá bom. No mundo real, tudo é natural. Tudo que é físico. Então você anota, físico é natural. Tudo que é energético sai do natural. Como é que isso chama? Sobrenatural. Eu não consigo ver, às vezes eu não consigo explicar. É muito interessante isso. Então tudo que às vezes a pessoa não está dentro da possibilidade, ela fala, foi sobrenatural. Muitas vezes não é sobrenatural, ela é natural, só que você não tem explicação. Mas o que foge a questões físicas são metafísicas. Então está falando de energia, às vezes eu não consigo ver nem interpretar, ok? O mundo real são coisas naturais. Eu vou te falar as únicas coisas que existem. É água, que é rio, né? Terra, árvore, animal. Tudo que foi criado em Gênesis 1. Isso é o mundo real. O que significa o mundo real? Independente de qualquer cultura do mundo, é igual. Vou explicar. Se você tiver uma vaca bem gorda, na sua cultura, o que significa uma vaca bem gorda para você? Hã? Pode falar. Hã? Fartura, abundância. E significa que você vai endeusar a vaca ou você vai matar ela para tirar a picanha? Você vai matar ela, vai ou não vai? Isso é se você quiser tirar agora a questão da carne. Senão você vai fazer o quê? Você vai fazer ela reproduzir. Você vai fazer ela dar leite, você vai fazer ela dar outro bezerro, você vai fazer um processo de reprodução, certo ou errado? Depende da sua cultura. Mas a vaca continua sendo natural, sim ou não? Na Índia é diferente. As pessoas olham para a vaca e não encostam na vaca. A vaca é um tipo de Deus. Você que está numa outra cultura, você fala, mas não estou entendendo. Só que se for olhar para Adão também nem olhava para a vaca para comer ela. Não tinha isso lá. Antes da queda isso nunca existiu. A vaca continuava sendo vaca. A vaca para Adão era um amigo ali, né? É um animal. A vaca era um animal. Para nós, a vaca é um instrumento de fazer grana, de reprodução e de comer picanha.
Na Índia é outra coisa. Na Índia é não toque. Deixa fazer o que quiser, porque na minha cabeça eu construí outra coisa. O que significa isso? Eles interpretaram de uma forma, não estou falando que está errado, tá? Só estou falando, não é natural. É isso que eu estou falando. Tudo que você quiser criar com um processo natural, você pode chamar o que você quiser. Você pode falar que a vaca é sua filha, não sei se você sabe, mas uma vaca que é rejeitada, quando é bezerra, você pode dar mamadeira para ela, ela vai beber e vai ficar lá dentro da sua casa andando. Inclusive, a fazenda que eu comprei, eu achei muito chato, porque eu comprei ela fechada, e tinha uma vaca lá que entrava dentro da casa e tomava na mamadeira. Aí outro dia eu voltei, cadê a vaca? Não, vendi, mas ela era minha. Ou seja, aquela vaca que é do pasto, ela ficava dentro de casa, igualzinho cachorro. A vaca não vai mudar, mas você, ser humano, gosta de interpretar o mundo real de qualquer outra forma. Você quer fazer o negócio virar um bebê, você quer fazer a vaca virar Deus, você quer fazer a vaca te dar dinheiro, a vaca continua sendo vaca. Isso significa a natureza das coisas. Vocês estão entendendo ou não? Só que se eu tiver inserido num lugar onde as pessoas interpretam de qualquer maneira, esse é o sentimento que ela vai ter. Se eu chego na Índia e falo, bora matar essa vaca aí para nós comer um churrasco. O que você acha que é o sentimento das pessoas? Você que é bem bobinho, você tem que saber disso. A pessoa, quanto mais boba ela é, mais ela se ofende. Lembra que a relação é isso. Ela não entende o que é natural. Então, por exemplo, você é um crente fervoroso, a pessoa fala assim, eu sou ateu, você já fica com raiva. No mundo natural, você tem que saber que não existem ateus. Isso é sistemas de crença. Então, fique em paz, para de encher o saco. A pessoa, eu sou revoltado com meu pai. Não, você tem um bloqueio, seu pai deu o melhor que ele pôde. Rapaz e moças, quando vocês entenderem o mundo real, vocês vão ver. Não é possível que eu era tão bobo por tantos anos e por isso que eu não prosperava. Eu contei a história da vaca para você. Então, tudo que é natural, gente, árvore, animais, rios, tudo, minério, isso tudo é natural, não muda. Agora, a relação de crença é diferente. Alguém já leu o livro Utopia, de Thomas Moros? Alguém já leu? Não? Nesse livro, Thomas Moros inverte a crença em relação ao ouro. É muito massa. Sugiro que você leia, mas se você não quiser ler, esse é o principal código que eu vi lá. Lá, o ouro, eles pegam gargantilhas e correntes de ouro e colocam no pescoço dos criminosos. E tira essa grande vantagem em ter o ouro. Não sei se você sabe, mas vai chegar um futuro próximo onde a mineração vai ser proibida. Sabem disso ou não? Ela vai ser tokenizada. O que é isso? Nós vamos medir com aparelhos quanto você tem de reserva. Eu tenho não sei quantas toneladas de jazida aí. Então é o seguinte, não tira mais do chão. Você vai pegar um título, esse título vai ser o valor de referência disso. O mundo vai ficar chato, que ninguém vai poder nem tirar as pedras mais do chão. Por que vai ficar? Porque a gente vai começar a fazer coisas sintéticas, e essas coisas sintéticas com misturas de coisas que a gente vai trazer de outros planetas, a gente vai fazer aquilo valer mais que o ouro para deixar o ouro debaixo da terra. Aí alguém vai falar, isso é por causa da sustentabilidade, do ambientalismo, não sei o quê. Não, é um sistema de crença novo para não desigualar as nações. Pasmem com isso. Tem nações que não têm minério. Sabe disso? Do jeito que tem aqui na Venezuela, na África. Você sabia que os países onde tem mais riqueza natural são os países que são mais pobres de cabeça? Os países onde tem a maior riqueza é o povo que não tem minério debaixo do chão. É o povo que tem intempérie, vulcão, furacão, geleira. Eles são os mais espertos e eles dominam a gente. Talvez eu seja o presidente do Brasil um dia, eu vou mudar isso aí. Eu vou fazer todo mundo entender. Vocês não vão ser pobres nunca mais, não tem como. Se você estudar os 197 países, os mais poderosos não têm tanto recurso como os mais pobres têm. Só que os mais pobres é rico e a mentalidade é pobre, porque não sabe interpretar a realidade. Então, talvez em 10, 20 anos no máximo, vai ser proibido tirar minério. Por quê? Para igualar a riqueza das nações, porque vai ficar desproporcional. Isso é chocante. Alguém não fica assustado com isso, não? Alguém alterando a regra do jogo. Fala assim comigo, minério é real. Então o que acontece? O sentimento é a forma que eu interpreto a realidade. Desde pequeno, você aprende na escola, não fala da minha mãe, estou batendo você. É assim ou não é? Lá em casa eu treino o seguinte, falou da sua mãe, você vai falar assim, já que você é homem, você vai ligar para minha mãe e você vai falar com ela. Eu quero ver se você é homem. O que vai acontecer com a criança falando isso?
Papo, mas por que ninguém ensinou isso pra gente? Deixa o cara falar assim, sua mãe é não sei o quê. Você é um bichão? Fala você pra minha mãe, liga você e fala pra ela. Aí a criança vai falar, pô, mano, esse é o mundo real. Só que ali ele vê que você está nervosinho, porque você aprendeu, não deixa eu falar de sua mãe. Aí você entra num jogo de interpretar o mundo real de forma diferente. E aí acabou a sua vida. Se alguém encostar no seu rosto, te der um tapa no rosto, o que você faz? Não, para falar de boa, esquece o versículo lá. Eu não estou vendo o Instagram aqui, gente. Cada pessoa vai ter uma reação. Sabe o que significa isso? A forma que você interpretou. Se você for um cara que é fraco, ou uma moça bem fraca, pode vir uma pessoa menor, bem mais frágil que você, te bater e você não fazer nada. Porque você pensa, eu sou fraco. Se você for uma pessoa nobre e perceber que você está lidando com um tolo, você vai levar o tapa e vai falar, pelo menos encerra aqui. Mas se você for um cãozinho raivoso, você vai descontar de maneira desproporcional ao tapa. Talvez você vá até matar, porque você sempre ouviu assim, no rosto não encosta. Você sabe que você interpreta a realidade de uma forma completamente errada, de forma artificial. Quantos aqui tem pessoas que te devem? Levanta a mão. Você sabia que você interpreta isso errado, né? Sabe aonde começou? Quando você emprestou. A pessoa chegou e falou assim, você é a minha única saída, você caiu nisso. Você interpretou errado. Vocês querem crescer de verdade, sim ou não? Então fala assim, a partir de hoje, eu vou alinhar os meus sentimentos com o mundo real. Tem que ter um crivo, é igual assim, ó. Você olhar, parece que está vendo a mesma coisa. Qual que é o nosso grande lance de vida? É chegar num grau de maturidade que a gente só enxerga o que é real. O que é artificial a gente fala, dá um passo para trás e vamos assistir ainda. Vamos usar holística. Holística do grego significa visão aérea, olhar por cima. Quando você está inserido no negócio, o seu sentimento está ali, você não consegue ver de fora, você vai ser enganado, sempre. Então, aonde começou? Essa pessoa estourou o nome dela, estourou o nome da mãe dela, estourou o nome do amigo, do outro e chama você. Sabe por quê? Porque sempre tem um otário disponível. Só que o seu sentimento em relação à realidade é sempre de ser um bobo mesmo, mas fala, mas ele é meu amigo. Se ele fosse seu amigo, ele não estava te pedindo. Quem aqui tem um amigo que precisa de dinheiro o tempo inteiro? Levanta a mão. Compra um livro ali, Os Códigos do Milhão. Aí você fala, por quê? Porque lá tem tarefa. E aí você vai dar o livro para ele e vai falar assim, vou te ligar todo dia para ver como é que está as tarefas. Você acha que ele vai fazer? Nunca mais empreste dinheiro. Compre o livro do Pablo Marçal, põe na mão da pessoa e liga para ela todo dia, eu sou seu amigo, eu te dei o livro, eu quero ver as tarefas. De verdade, você acha que a cada 10 pessoas que vivem pedindo dinheiro emprestado, quantas vão fazer as tarefas? 0. Sabe por quê? Porque eles interpretam o mundo de uma outra maneira. Eles preferem se escorar nos otários, tipo você. Foi duro, não foi? Agora, cada um tem um sentimento quando eu falei isso. Eu quero ouvir os sentimentos. Eu chamei você de otário agora. Você que emprestou dinheiro e levou cano. Na estatística mundial, 90% do dinheiro que você empresta para amigo é cano. Sabia disso? E você ainda vai emprestar. Você é otário ao quadrado. Eu estou te avisando. Para a mão o cara precisa. Enquanto houver capim no mundo, não vai faltar trabalho. Se acabar com todas as enxadas, é só você construir com outra coisa. Mas o trabalho, ele precisa de ter alguma coisa que, tipo capim, espinha, abrolho. Sempre vai ter trabalho na terra. Nos lugares onde não tem ponte, faça uma jangada. Ganhe dinheiro atravessando os outros. Sempre. Enquanto existir alguém querendo atravessar para outro lugar, capim subindo, sol comendo, você vai vender guarda-chuva. Você vai vender tenda. Você tem que saber disso. O mundo natural sempre vai precisar disso. Então nunca vai faltar oportunidade na terra. Mas a oportunidade de pegar um otário que não consegue entender o mundo real é grave. Tem mais de 10 anos que eu não empresto dinheiro para ninguém. Talvez eu seja uma das pessoas mais doadoras desse Brasil. Mas só se tocar aqui. E para tocar aqui não tem um convencimento humano que consegue. Nenhum. Se não vier de Deus, eu não faço. A pessoa chega porque não sei o que, beleza. E aí, qual que é a tarefa que você quer fazer? Não, estava precisando do dinheiro. Não, você precisa de prosperar a sua cabeça e parar de dar golpe nos outros. Eu sou um pouquinho franco com as pessoas quando elas vêm com essas conversas fiadas. Sabe por quê? Porque já me enganaram demais nos meus sentimentos. Já me enganaram demais. Aí o que eu fiz? Eu gastei esses últimos anos aprimorando e fazendo um sentimento entrar na mesma sintonia do mundo real.
Por que a pessoa precisa de dinheiro? Ela precisa de dinheiro porque ela não é uma geradora, ela não tem semente, ela não gosta de plantar, ela não gosta de regar, ela não gosta de cuidar de terra, ela não gosta de colher, e quando ela colhe, ela come tudo, igual passarinho. Você sabe por que você não vai ver passarinho plantando? Porque o passarinho pega aquilo que os outros plantaram. Tem gente que quer ser só passarinho, só quer comer os trem dos outros. Quando você se liberta disso e vai descobrindo cada uma das toxinas, você vai ajustando o seu cérebro para o modo real, você fala, não é possível que a vida é boa desse tanto. Não era para emprestar, você emprestou. Quem emprestou dinheiro aí mesmo? Levanta a mão. Fica a mão erguida. Seguinte, você dá conta que com essa mesma mão erguida perdoar essa pessoa? Agora esquecer esse negócio? Dá ou não? Esse é o mundo real. Você não vai receber. Aí vamos conversar, senta aqui comigo. Por que é bom você perdoar agora? Você quer saber ou não? Porque está consumindo você. Você vê a pessoa nos stories tomando uma cervejinha na beira da praia com o seu dinheiro. Sabe o que acontece? Você não consegue entender o mundo real. Você fica eivado de vício dentro de você. Carregado. E você fala, para viajar você tem, né, vagabundo? Aquele que ele está gastando não é seu, você tem que respeitar ele. Foi outro otário que deu o seu, ele já gastou faz tempo. Tá vendo que você não interpreta o negócio do jeito que é a verdade? Você não emprestou ter um ano o dinheiro? Você acha que o dinheiro ia estar rendendo na mão dele até hoje? Ele não é investidor não, filho. O dinheiro de um ano atrás ele gastou naquela semana. Esse é outro otário, você tem que entender a realidade. Quem vai perdoar para largar com essa merda, para parar de ser bobo e comprar um diploma com essa dívida aí? Quem vai perdoar? Vocês não querem perdoar, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Ninguém vai perdoar. Então vai levantando a mão, fala assim, eu perdoo esse pilantra. Fala. Ei. Muita gente perdoando. Tem gente que está assistindo e fala, ó, eu filmei. Porque tem gente que fala, na frente do Pablo, não é o mundo real está filmado. O pessoal, pegar o corte aqui, pegou bem na senhora. A senhora aí com essa roupa de oncinha aí, viu? Está perdoado. O que vai acontecer? Quando você perdoar, você vai comprar uma moldura e vai imprimir um diploma de idiota. Primeiro, não era para emprestar. Segundo, não era para ter a dívida, era para você ter ajudado o seu amigo, mas é com instrução. Coisa que o pai não fez, ninguém fez. Só que a instrução para ele não serve, mas para você serve. Aí você vai pendurar o diploma lá na sua sala. Não emprestar dinheiro enquanto eu não tiver uma factory ou enquanto eu não for banqueiro. Só nesses dois casos você vai emprestar dinheiro. Escreve isso. Só vou emprestar dinheiro quando eu for factory ou quando eu for banqueiro. O resto não tem como, a gente não trabalha com isso. A J é factory. Para não falar J, ficar feio, né? E é legalizado o factory. Mas a J que cobra usura e alto índice de juros vai para o inferno. Até quanto? Olha lá. Dependendo aí, uns 10%, né? Não, tô brincando. Você sabe, olha para o sistema financeiro. Quanto que a poupança paga? 0,5. Você vai cobrar 10% da pessoa? Você pergunta para a empresa, para ele, né? A sua empresa dá quanto de lucro no final do ano? 8%. Você vai cobrar 10% por mês. Pega o 8% de lucro anual e divide por 12 para você ver. Como que o cara vai te pagar? Explica para mim. Você está fazendo ele entrar num buraco que ele não vai pagar. Aí o que acontece? Por que a J é bem mais eficiente que banco? Porque eles têm uma música, eles têm um revólver, eles têm uma história. Aí a pessoa deve para 10 e dos 10, 2 é J. Ela vai pagar os 2 é J. Entendeu? Vai perdoando, sabe por quê? Porque você vai sincronizar e quando você vê o próximo te pedindo dinheiro, você vai fazer uma técnica, a técnica da realidade. A pessoa que me pede dinheiro, eu falo, quanto você quer? 10 mil. Eu falo, pode vir aqui, eu vou te dar 200. Aí a pessoa fala, não entendi, eu te pedi foi 10 mil. Eu falei, mas você não vai pegar emprestado, eu estou te dando 200 reais. Aí a pessoa fala, mas não estou entendendo. Eu falei, está muito simples de entender, é só pegar cada 200 reais, cada 5 grupos de 200 não dá R$1.000? Então, 5 vezes 10 dá 50. Você vai arrumar 50 pessoas para te dar 10 mil, só isso. Está tudo bem ou não? Aí você fala, mas vou arrumar 50 pessoas aonde? Se 50 pessoas te der tanto trabalho para você pedir, e usando até meu nome, por que você não arruma uma coisa para você fazer? Você não vai comprar uma água e vai vender no sinaleiro. Ah, eu tenho vergonha. Eu falei, então, eu tenho vergonha de dar dinheiro para quem tem vergonha de fazer dinheiro. Quando você sincroniza seu cérebro, você vai ver que a dó acaba. Aí você volta para o mundo real. Fez sentido ou não?
Só que como as pessoas elas são fingidas, elas emulam, simulam e fazem o diabo a quatro, porque você é bobo, você vai ser sempre o primeiro a ceder. Eu não cedo. Depois que você tem um sentimento, o sentimento precisa dar uma descarga. Precisa transformar em emoção. Essa emoção é a forma que o mundo vê. Por que as pessoas que são inteligentes emocionalmente são chamadas de frias? Alguém sabe falar por quê? Sabe ou não? Porque elas conseguem na interpretação não entregar o ouro. A emoção dessas pessoas que são inteligentes emocionalmente não são esmeraldas à flor da pele, são esmeraldas a 15 metros de profundidade, são preciosas e estão escondidas, elas não deixaram reveladas isso. Então quando você começa a ser muito inteligente emocionalmente, trata essas toxinas que eu vou falar aqui, vai acontecer um milagre na sua vida. Você não vai ficar o tempo inteiro assim, estou com vergonha, sua cara fica com lua, muda de cor. Você começa a canalizar isso e não demonstra se você quiser. Se você quiser, você consegue demonstrar. Então depois que entrou o sentimento, vem, está aqui, ó, o mundo real, o mundo sentimental, sentir. Pensa no impacto de um tiro, você sentiu. Aí você tem que entender, mas por quê? Entendeu o porquê, aí vem para a absorção está aqui, vem para a conversão da emoção, a emoção vai ser exposta. Aí vai vir ou uma ação ou uma omissão. O que vai acontecer? Se você se omitir, vai dar um resultado. Se você agir de forma ativa, vai dar um resultado. O resultado tem que igualar com o mundo real. Por que você pergunta para um petista assim, mas vocês acreditam no Lula? Mano, os caras estão normal na cabeça deles, eles não acreditam em nada que você está falando. Eles interpretam o mundo de um jeito. Eles têm uma emoção como se fosse tudo honesto, coisa mais louca que eu já vi. E eles agem como se aquilo fosse a salvação. Sabe por quê? Porque no mundo real, o Bolsonaro virou um demônio na cabeça deles. E no nosso mundo, o Lula é um demônio. Vocês querem saber do mundo real? Os dois não são demônio. Um é honesto demais e o outro é ladrão. Esse é o mundo real. Esse é o mundo real. Só que o ladrão tem uma coisa melhor que o honesto. Você quer saber o que é? O ladrão é político. O ladrão dá conta de conversar com todo mundo. O honesto não tem paciência de falar com o vagabundo. Você sabe o que acontece? O honesto não dá conta de ser político. Apesar de ser político há 30 anos. E na interpretação, você quer que eu continue a interpretação ou não? Olha o povo. Olha lá, o Bolsonaro vai dar uma entrevista. O Bolsonaro não tem paciência com gente que conversa fiado. Não tem um repórter que não levou uma dele até hoje nesses 4 anos. A pessoa fala, ele... Trau, quem está assistindo? A pessoa está interpretando e fala, ixi, ele é desequilibrado. E o cara está certo, só que está fazendo da forma errada. Vocês estão entendendo ou não? O Bolsonaro mandou muito bem na pandemia. Só que os caras falaram, nós vamos pegar você para Cristo agora, nós vamos te ripar. E aí como que ficou a opinião pública? Do jeito que alguém estava vendendo. Ou seja, eles sentiram, mesmo que de a forma errada, eles sentiram e aquilo virou a verdade. E aí é transmitido na emoção, a emoção foi apertar o número 13 lá na urna. Você tem que aceitar uma coisa, tá? Independente de qualquer coisa que possa ter de fraude ou não, na pesquisa estava exatamente dividido ao meio o país. Isso é real. Isso, se você não entender também, você vai ficar preso, mas 6 meses, 1 ano, 2 anos, você nem vai produzir. Você vai começar a interpretar o mundo como se fosse acabar a sua vida por causa do Lula. E não vai. Se você é alguém que é livre, próspero, você vai prosperar. Fique em paz, não vai. Nós não vamos deixar isso aqui acabar. Agora vocês têm que entender o que é a relação da realidade com o sentimento, com a emoção, com a ação ou com a omissão que vira resultado e volta para o mundo real. Por isso que a gente tem que fazer uma lavagemzinha no cérebro. Faz sentido lavar esse cérebro aí agora ou não? Então tá bom. O que acontece? Se você se irrita com alguém, você não entendeu o mundo real. Porque quem faz o papel de irritante é alguém mais baixo que você. Só que quando essa pessoa te atinge, você passa para debaixo dela, é um jogo. A pessoa te irritou, você passou para debaixo dela. Ela cresceu no jogo. É como se fosse um xadrez, ela avançou para dentro do seu campo.
Aí você fala, por favor, me explica o que é. Não se importe com as palavras nem com as ofensas. Entenda qual que é a intenção por trás da pessoa. A alma dela só está gritando e precisando de ajuda. Mas como você não sabe ver o mundo real, você fica ofendido com a besteira que ela falou. No casamento, se você entender isso, você fica casado 200 anos e vive só 120. Você fala, não, eu já entendi, ela só está chamando atenção. A mulher quando está insegura, o que ela não faz? O homem que quer provar masculinidade, o que ele não faz? Faz idiotice, gente. Nós somos um povo desconectados da realidade. Aí nós vamos tratar as coisinhas. Vocês querem tratar ou não? Sim. Então tá bom. Quem não fez esse desenho, eu recomendo que faça. O real, o mundo. Esse mundo do sentimento é um mundo virtual, é um mundo de crença. Mundo de emoção é um mundo de energia sendo descarregada de volta. É como se você fosse um ponto de terminação de rede e a energia bate em você e vai para outro lugar. Como se o sol refletisse em você e fosse para outro lugar. Vou explicar melhor. Vou explicar de um jeito bem simplório. Se você for um espelho e for límpido, traduzir na realidade, o espelho bate em você, a luz continua propagando e essa luz propaga com calor, inclusive. Tem prédios no mundo que o sol derrete as peças dos carros na rua, queima a gente. Vocês sabem disso, né? Porque o espelho está numa inclinação perfeita e ele está limpo, então a energia também é transferida junto com o calor. Agora vamos pegar o mesmo espelho, o espelho está top, manda barro nele. Vai refletir o sol? Vai só absorver o calor. O que significa isso? É sentimentos errados. O que é um sentimento errado dentro do seu íntimo? É o seu sentimento não está limpo e equalizado com a realidade. Aí quebra o ciclo, aí você sofre. Sabe por quê? Porque ao invés de refletir o calor vai ficar aí em você. Alguém sabe me explicar por que essa caixa de som aqui, ela está num sistema line array? Por que ela é preta? Sabe ou não? Por que esse auditório, o teto, as paredes, tudo é preto? Porque as cores também refletem o som. Quando você vê aquelas caixas de estúdio da cor branca, por dentro é preto. Isso aqui, ó, ajuda a absorver o som, essa cor preta. Eu também já fui sonoplasta profissional. E eu posso falar. Observe as coisas e interprete. Por que as coisas são desse jeito? Por que esse canhão de luz é preto? Tudo tem explicação. As cores também fazem isso. Aí você imagina, a água faz isso. Se eu ligo um som e propago ele num rio, o rio é igualzinho um espelho. Vocês sabem disso também? Quem mora perto de um rio, meu Deus do céu, toca uma festa lá para cima, a água reflete as ondas. Olha que loucura. Aí você fala, o que a água tem a ver com o cérebro? 70% do seu corpo é água. Começaram a entender a relação ou não? Isso é o mundo real, seja bem-vindo. Se você não estiver acreditando no que eu estou falando, você vai fazer o seguinte. Você vai lembrar quando tinha uns padres e uns pastores na década de 90 na televisão que falavam assim, eu vou fazer uma reza, ou então vou fazer uma oração, pega um copo com água e põe em cima da televisão. Lembra ou não? Aquilo parecia uma palhaçada, aquilo lá é real. Vocês querem a prova ou não? É científico, pode pesquisar. Eles colocaram a voz do Hitler e filmaram, né, microscopicamente, como que as células da água se comportam. As células de água, quando tem uma música agitada de rock, ou a fala do Hitler, que é uma fala carregada, né, ou com ódio, as células se dispersam. Quando é Beethoven, a fórmula vai mudando. Elas ficam simétricas. Quem já viu isso? Levanta a mão. Pelo menos já viu. Se você pegar um arroz e falar mal, essa é mais impressionante, fala com os seus filhos vão aprender pro resto da vida. Esse é o mundo real. Fala coisas pesadas pro arroz. O arroz não tem coração, não tem ouvido, só que é energia. Libera a energia e você vai ver que não é sobre o arroz, é sobre essa boca de defunto que você tem. Fala mal, arroz nojento, arroz... Xinga o arroz. É patético fazer isso. Deixa o arroz lá. Vai no outro e abençoa. Aquele lá vai embolorar. Alguém também já viu isso, sim ou não? Ainda bem que vocês viram, que fica parecendo até a história da carochinha. Fala assim comigo, tudo é energia. Então, o que é, Pablo? O problema é o arroz que não tem inteligência emocional, é a minha boca que é um defunto. Ou é a minha boca que é um sepulcro aberto. É a sua boca. Você vai perceber que dar ordem para qualquer matéria vai acontecer. Aí você fala, não é possível.
Vocês querem aprender um código lá de Gênesis assustador? Porque eu falo assim, ó, repete isso. Aí a pessoa não repete. Eu miro nela de novo e falo, só você repete. Porque fala tem poder. Deus criou as coisas com colher de pedreiro, com a mão, com o pé, com a boca. Lá em Gênesis está escrito, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Sabe o que significa isso? Lava seu cérebro e abra essa boca só para construir coisa. Abra essa boca para fazer pergunta. Não seja para amaldiçoar ninguém, porque você dá conta de amaldiçoar. Quantos pais amaldiçoam os seus filhos? Porque não entende o poder que uma palavra tem. Irmão, estou falando que não vai dar certo porque está na cara dele. Não, ele não vai dar certo porque você é pai dele. E se você fosse um treinador dele, esse menino ia dar certo. Ele não tem a inteligência que o outro tem, mas ele pode usar a lei do esforço. Eu amo quando alguém fala, mas você é inteligente demais. Eu falo assim, eu duvido que você acorda mais cedo que eu. Aí a pessoa fala, o que tem a ver? Não, eu não terminei não. Eu duvido que você dorme mais tarde que eu. Mas não estou entendendo, estou falando que você é inteligente. Eu duvido que você leu mais livro que eu. Aí a pessoa fala, você não vai parar não? Não. Eu duvido que você conectou com mais gente que eu. Eu duvido que você investiu mais estudando que eu. Eu duvido que você ressignificou mais coisas que eu. Agora eu duvido uma coisa. Eu duvido que o meu QI seja maior que o seu. A pessoa fica doida. Não fica chateado comigo não, tá? Meu QI é normal. Eu vejo tanta gente, você é a salvação desse século. Eu falo, vá cuidar da sua vida. Sabe por quê? Porque o QI é normal, de verdade. Meu QI é normal. Eu queria que fosse igual ao do Einstein, mas não teve jeito. Agora meu QI é alto. Para achar um para rachar o coco comigo é complicado. Como é que é isso? Vamos aí. Nós vamos sair no racha emocional. Estou esperando chegar. Sabe por quê? Porque isso é treinável. Isso cresce de forma cavalar dentro do seu cérebro. Só de você entender cada um desses pontinhos e treinar. Porque sabendo a teoria não vai mudar nada. Nada. Então o que eu comecei a perceber? Vale 10 vezes mais o que é do que o QI. O QI é sobre as suas tomadas de decisão. Só que se no seu QI você for uma pessoa apegada, não adianta ter super inteligência. Não vai mudar nada. Ainda no meu QI eu sou desapegado. Eu consigo tomar a decisão mais rápido. Olha que interessante. Quem aqui, sempre que vai comprar um negócio, sempre fica indeciso? Levanta a mão. Isso é burrice emocional. E há quem diga que quem ri disso é pior do que quem é confuso. O que você vai fazer? Vocês que têm esse espírito de confusão, né? Você pegar alguém que é espiritualizado e fala, isso é demônio. E não é, sabe o que é isso aí? Apego. Você tem um apego em acertar sempre. Quem acerta sempre parou de aprender faz tempo. A gente aprende no erro. Ou no próprio, ou no erro de terceiro. Quer ser inteligente emocionalmente? Compre os erros dos outros. É por isso que a gente lê livro de gente. A gente está lendo livro, aí você fala, você errou nisso aqui? Eu não preciso de errar, eu instalo esse erro. Aprendi. Vocês entenderam ou não? Agora, se você não tem quem copiar, né, quem aprender, erre você mesmo. Né? Talvez você vai ficar só errando, mas vai aprender. Agora, quando você observa, eu não falei, vocês precisam saber disso. Quando você só acerta, a única coisa que se alimenta ou retroalimenta é só seu ego. Não tem um acréscimo de construção cognitiva na sua cabeça. Mas quando você erra, seu cérebro fala assim, peraí só um pouquinho, vamos fazer um balanço aqui. Aprendemos, vamos reposicionar esses tópicos aqui, agora pode seguir. Daí para frente você fica mais forte. Na inteligência emocional é tão absurdo uma pessoa que carrega isso, que eu vou te falar. Eu fico caçando alguém para tomar tranco. Pode vir uma pessoa mais inteligente que qualquer QI, ela não consegue passar de 7 perguntas para mim, que eu frito o cérebro dela. Por quê? Porque você conseguir absorver impacto não é com a inteligência física, cognitiva, é com a emocional, é com a mente, é com o software. Se você não fosse na escola, você não ia aprender a fazer conta, ou se alguém não te ensinasse em casa. Se você também não fosse ensinado, você não ia saber ler, você tem que saber disso, você não ia ler. Falar, você ia dar conta e correr também, sem ninguém te ensinar. Mas ler você não ia, sabe por quê? Porque é um código que tem que ser interpretado, a leitura. As frases, a gramática, é tudo codificado, você não ia aprender in natura, mas falar você ia falar. Você ia falar o que você ouve de alguém. Então,
não valorize tanto esse tal do QI, que o inglês inventou essa expressão. Agora o QE é forte, mas tem um negócio mais forte que o QE, chama QS. Por que QS? É espiritual em inglês. QS, consciente espiritual. O que é? Consciente emocional. QI, consciente intelectual. Fala assim de novo, igual você falou no começo da palestra. Fala assim, ó, eu vou gerir as minhas emoções. Como fazer isso? Uma pessoa te liga atribulada, endemoniada, logo cedo para destruir seu dia e consegue. Por quê? Porque você não interpretou o sentimento da forma adequada, não mandou o comando adequado para as suas emoções, vai ter uma omissão. Eu vou falar só de mim, não vou falar de você não. Um dia eu fui assim perseguido numa companhia que eu trabalhei, na Brasil Telecom. Eu fiquei de cama 3 dias passando mal, de raiva. Só tinha uma coisa que eu queria fazer. Eu queria matar a pessoa. Eu não dava conta de resolver aquilo dentro de mim. Só que foi ali um dos maiores aprendizados que eu tive. Porque eu não olhava a intenção das pessoas, eu olhava o dano que elas produziram. Só que aí na hora que eu fiz as contas direitinho, quem produziu o maior dano foi eu. Parei 3 dias da minha vida por causa disso. Eu fiquei revoltado quando eu tive entendimento disso. Doía meu corpo, de tanta injustiça que eles estavam fazendo comigo. Eu fui injustiçado hoje de novo, né? Ai, ai. Tiraram lá minha candidatura, né? Minha eleição. Eu vou recorrer, fique em paz. Eu estou em paz, por que você vai ficar atribulado? Tem gente sofrendo, mandando mensagem o tempo inteiro. Shhh, calma. Pablo, e se não der certo no final? Tudo que eu ponho a mão dá certo, nós vamos fazer outra coisa. Eu vou morrer por causa disso? Os caras me ligam, tem o melhor advogado do mundo. Eu falei, eu também tenho. Calma. Fica todo mundo atribulado, porque não sabe ter a relação com a perda. Aí tem gente que vai ficar frustrado a vida inteira. Eu posso falar, eu não vou falar não, porque depois alguém vai pegar e falar, tem que ter uma malícia agora, vou ficar quietinho. A ação que eu queria fazer com a pessoa que foi injusta comigo, há exatamente 10 anos atrás, era só isso aqui, ó, homicídio. Aí você fala, papo, mas você é uma boa pessoa. Eu tenho que te contar, a maioria das pessoas que matam as outras são boas pessoas, mas não sabem interpretar a realidade. Aí eu amo demais essa mulher, a mulher mete o chifre no cara, o cara pega o revólver e mata ela. Ué, mas você não amava ela? Amo tanto que eu não quero ela para ninguém. Isso não é amor, amigo. Isso é insegurança, você tem que tratar a realidade da sua própria vida. Só que se nós treinássemos os nossos filhos desde pequeno, a gente ensina nossos filhos nem a andar perto de gente assim. Porque essas pessoas, elas tiram a nossa própria vida por causa de uma besteira. Tudo porque tem confusão da realidade. Eu estou sendo claro com vocês ou não? Então, como é que você devolve energia para o mundo real? Ou sendo omisso, ou sendo ativo. E aí vai dar um resultado, tanto a omissão ou a ação. Isso entra num ciclo. E quanto mais resultado você dá, mais forte você fica nesse campo de energia. Eu não dou conta de sofrer mais de 5 minutos por nada. 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 Por quê? Porque eu instalei. Eu estou falando para vocês, eu sou a prova que isso aqui funciona. Alguém fala, mas não tem como ter um ser humano tão duro assim. Pelo contrário. Eu duvido que alguém que chora mais que eu. Alguém pergunta, mas você chora que hora? Pergunta. Quando eu estou na presença de Deus, eu não dou conta de ficar seco perto dele. Eu estou diante da fonte, é muita umidade. Eu não dou conta, eu não fico seco assim. Eu tenho que chorar. Eu falo, Senhor, eu te amo demais. Eu topo qualquer coisa que você falar. Aí eu estou na presença dele, aí meu coração fica dilacerado. Eu não sei explicar. Agora uma pessoa igual você, que não sabe negar, emprestar dinheiro, que não sabe falar não para os outros, você acha que eu vou chorar por sua causa? Você acha que eu vou chorar por conta de meninice? Não. Mas ele te xingou, meteu tapa na sua cara. É o máximo que você faz, na próxima vez você não vai fazer mais. Só que o bobo emocionalmente fala assim, você fez isso? Então eu vou te matar. Você sabe o que você vai matar? Você vai matar a si mesmo, porque você vai carregar um homicídio a vida inteira. Paguei. Você viu que o Guilherme de Pádua morreu, né? O cara acabou de morrer. Não vou falar nada do que ele fez. Mas eu achei interessante uma reportagem.
A reportagem diz assim: no velório do Guilherme de Pádua tinha um monte de ex-presidiário. Engraçado que o mesmo jornal não chamou o Lula de ex-presidiário. Mas as pessoas que estavam com o Guilherme de Pádua, todo mundo é ex-presidiário no jornal. Foi assustador a capa do jornal. Nada de diferente, né? Zero novidade. Mas aí eu fui ler. Eu fiquei impressionado com os relatos de quem estava chorando no velório do Guilherme de Pádua. Guilherme de Pádua virou pastor, mudou de vida e colocou uma causa no coração dele. Eu vou sempre pregar nos presídios para transformar essas pessoas, para não fazer o que eu fiz. E para tirar essas pessoas disso que eu dei quando saí. E aí ele começou a fazer um processo de transformação no Brasil. Só que as pessoas que interpretam do jeito errado, ele fez uma macaquice. Ele matou aquela menina, a filha da atriz lá. E aquilo, inclusive, ele pagou segundo as leis do Brasil, cumpriu cadeia e tudo. Só que aí eu fui ver o coração de quem interpreta as coisas. Depende do jeito que você vê. Vários famosos falando, foi tarde. Engraçado. Você condenou que ele foi tarde na morte dele, e aí você teve o mesmo sentimento homicida que ele teve ao matar a menina. Presta atenção no que você está falando. E se isso tem um pingo de inteligência emocional. Ele não tirou a chance da menina de viver? Aí o cara perde a vida, a pessoa condena ele na mesma coisa. Mas peraí, vamos ponderar. Aí quando você pondera, fala, ele errou, pagou, mudou de vida. Mas a coisa mais importante que tem que deixar registrado pela última vez do Guilherme de Pádua. Muita gente foi transformada por causa dele. Pablo, mas o que ele fez? O que ele fez, segundo o Código Penal, Lei 3.688 de 1943, homicídio, ele pagou. Mas a pessoa não vai voltar nunca. Mas as pessoas que ele transformou também, nunca mais vão voltar atrás. Agora você fica com a sua inteligência. Até onde você dá conta de medir o que eu falei? Se eu falar o nome de uma pessoa aqui, vários vão falar automaticamente uma palavra que vai vir dentro da sua cabeça. Você foi programado para não ter inteligência emocional. A sua inteligência é interpretar o que os outros falaram a respeito da pessoa. Vou falar um nome aqui. Eu vou falar o nome da pessoa e você grita. Vocês têm que gritar, combinado? Vocês vão gritar a primeira palavra que vier. Se vocês não combinar comigo, eu não vou falar. Vocês estão combinados? Então vai, Edir Macedo, rápido. Olha vocês selecionando a palavra. Ela apertou a boca. Já... Agora vamos pausar, porque vocês já cresceram emocionalmente. Mas que palavra você queria falar? Pode falar. Olha aqui falando. Vamos lá. Vamos só pegar o crime que ele acabou de falar. Deixa eu ensinar para vocês o mundo real. Vocês querem aprender ou não? Você sabe de algum caso que ele praticou um 5.5 ou 5.7? Então você cometeu um crime chamando ele de ladrão. Você já pegou? Alguém já pegou falando, ele fez isso? Ele fazendo isso? Não pegou. Eu não estou defendendo ele não. Eu só sei de cases. Porque você é movido por que te falam. Aí eu falei, peraí só um pouquinho. Vamos descobrir o mundo real. Eu não quero saber nada do que falam. Você sabe por quê? Você sabe que tem gente que fala coisas horríveis ao meu respeito? Mas peraí, você está aprendendo comigo. Você vê que eu sou um cara de verdade, mas tem um povo que fala tudo distorcido. Mas por quê? É porque tem um mundo real e tem um mundo da cabeça de cada um. Para você que chama alguém de ladrão, essa pessoa tem que ser ladrão igual o Lula. Tem que ter comprovação, condenação em 3 instâncias, 3.000 provas. Isso sim, você não erra. Mas quando o outro fala, ladrão, não sei o quê, vamos trabalhar o mundo real. Edir Macedo é um dos maiores empresários que tem no país. Tem o segundo maior canal na televisão. Aí você fala, mas ele explora a fé das pessoas. Mas deixa eu te falar, por que as pessoas dão o que ele pede? Alguém sabe responder ou não? Eu vou te contar por quê. Você quer saber ou não? Você quer saber do mundo real? Lá nesse povo é um dos lugares dentro de igreja no país onde as pessoas mais prosperam. Ninguém dá nada de graça. Você acha que alguém é bobo? Fala, Edir Macedo pediu, toma aqui, Edir. Não, ele olha para o lado do testemunho e ex-pobres, fala, aumentou minha fé, toma. Só que também tem um caso. Deu tudo e não prosperou, deu tudo e não prosperou, deu tudo e não prosperou. Se você tiver ponderância, você vai falar, é o Edir Macedo ou é a minha fé? Isso é muito forte, cara. Sabe o que eu faço? Eu não quero saber falar de ninguém. A pessoa fala, sabe fulano? Não me interessa. Segue sua vida. Porque você foi programado a ficar falando mal dos outros, não gostar de ninguém.
E uma hora você vai sentar com pessoas que você falou mal, você vai sentir vergonha que a pessoa não é aquilo que falaram para você e não é aquilo que você criou em relação a ela. E você ocupou sua cabeça com a artificialidade de alguém que é raso. E o pior de tudo é que você fala isso, mas na frente da pessoa nem é macho, nem é fêmea para sustentar o que você fala. Isso é pior ainda. Está sendo claro ou não? Tem gente na internet que certeza agora xingando o Edir. O que acontece? Vou arrumar meu microfone aqui. O que você tem que entender é o seguinte. Olha lá, uma pessoa escreveu, ele é o verdadeiro Satanás na Terra. Você sabe o que acontece? Uma pessoa que não tem inteligência emocional está assistindo uma aula dessa magnitude e ela já está com raiva de mim. Ela já parou de aprender, não vou aprender mais, não quero aprender. Ela fica doidinha. Porque falou daquilo, deixa eu falar. Aprende, moço. Na hora que desligar a aula, começa a ensinar os outros. Filtra o que eu estou falando. Aonde você der conta de chegar com a sua capacidade, você vai, interpreta e vai embora. Paulo ensina isso tem 2000 anos. Aproveitar aquilo que é o quê? Bom. Ouça tudo e retenha o que é bom. Coloca aqui para mim as toxinas. Olha lá, a Antônia Fernandes falou, já ouvi tanta coisa de você que não consegui te ouvir. Eu vou valer na minha vida, na sua. Que quem falou qualquer coisa baixa minha é gente que não é nobre. Que se fosse nobre nem ia perder o tempo falando da vida dos outros. Então você já tira uma conclusão. Quem foi que falou? Pode olhar, não prospera. Gente que não prospera fica falando dos outros. Eu sempre fui acusado de um monte de coisa. Eu olho, fica gravando um vídeo novo a cada dia no YouTube. Quanto mais sucesso, né? Minha conta do Instagram está com 40 milhões de impressões num mês. Para vocês terem noção, a conta do presidente Bolsonaro sem tráfego é 20 milhões. A conta dele é 10 vezes maior que a minha tem mais impressão que a dele, porque eu rodo o tráfego, porque eu estou fazendo grandes movimentos, aparecendo muito mais. Só que você tem uma conta dessa, onde você vai, todo mundo vai falar uma coisa. Qual que é o normal de alguém que é rico? A cabeça de um pobre falar o quê? Só pensa em dinheiro. É engraçado, ele só fala aquilo que incomoda ele. Esse Pablo é metido demais, ele tem problema de autoimagem, incomoda com a minha cura que eu tenho em autoimagem, a certeza que eu tenho da imagem, daquilo que eu sou. Pode observar, aquilo que a pessoa acusa a outra está faltando nela. Eu vou tratar uma coisa aqui, anota aí. Vamos pegar algumas coisas. Ambição, vamos tratar a ambição. Ambição. Você aprendeu, talvez foi seu pai que ensinou, que a ambição é boa para você conquistar as coisas. Sim ou não? Está errado. Ambição, você vai trocar pessoas por coisas. E ganância, pode anotar a segunda palavra, você vai trocar tudo por dinheiro. Quem é ganancioso atropela tudo. Quem tem ambição vai trocar os filhos para construir uma casa, para os filhos. Mas seus filhos não querem isso, e na hora que você conseguir construir, seus filhos vão embora, vai compensar? Ele acha que é legítima a ambição. Pablo, você ficou louco, eu vou fazer o que da minha vida sem ambição? Coloca a coisa que é certa no lugar, propósito. O que você vai colocar? Propósito. Quem tem propósito não tem ambição, não fica com taquicardia, não fica com fadiga, não fica doido para as coisas certas e erradas. Ele fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o quê? Propósito. Que vida que você quer? Você quer uma vida de ganância, onde você vai atropelar todo mundo? Você quer uma vida de ambição, onde você vai trocar pessoas por coisas? Às vezes você vai trocar o seu casamento para justificar que é para levar comida e dinheiro para sua própria casa. Por que um monte de casamento acabou na pandemia? Porque o povo se encontrou em casa. Todo mundo, ativista, leva a menina na escola, não sei o quê, cada um para um lado, não sei o quê, nunca se via. O que você está fazendo aqui? O divórcio já era alto, explodiu. Quando você entender o que é cada toxina no seu cérebro, você fala, eu abro mão disso. Alguém aqui não concordou, quer fazer uma pergunta sobre a ambição que eu acabei de falar? A ambição te move, não move?
Aí você fala, então vamos descobrir a minha identidade. Aí você descobre a identidade, a sua ambição fica sozinha. Aí começa a gente a falar assim, mano, eu estou fazendo uma faculdade que não faz sentido para mim. Sabe o que é uma ambição? A ambição não é só pelo dinheiro, não. A ambição é para fazer assim, eu preciso agradar meu pai. Minha ambição é terminar essa faculdade para meu pai ficar orgulhoso. E seu pai não tem. Ah, você está de brincadeira. Na Bíblia fala para honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe significa respeitar a comissão, não fazer uma faculdade, ô idiota. Pablo, você me chamou de idiota, eu fiquei ofendido. É porque é bobo. Pablo, você é muito duro. Não, seu pai que foi mole demais. Quer continuar com as suas desculpas para ver até onde? Tem gente que fala, quero, continua que tá bom. Você é masoquista, você gosta de apanhar. A grande verdade é o seguinte, aceita rápido, ressignifica rápido, desconecta rápido disso. Tem muita gente que depois que eu falo assim, mano, eu vou largar esse trem. Sabe por quê? Porque é uma simples ambição. Você quer saber? Você está fazendo essa faculdade por quê? Porque dá dinheiro. Quê? Você ficou 5 anos para dar dinheiro? Por que você não entrou no Google e estudou outras coisas? Eu fico imaginando você estudando 5 anos de marketing digital, se você não vai faturar uns 300 milhões. Mas na faculdade, 5 anos, quando você terminar, você vai arrumar um emprego de 3 mil. E você está falando de dinheiro de quê que você está falando? Se você aprender a comprar carro barato lá no norte do país, alugar uma cegonha, você traz eles para cá, eles vendem mais barato os carros, você ganha dinheiro. Se você estudar leilão, você vai ganhar mais dinheiro que qualquer faculdade, meu filho. Se você estudar precatório, você vai ganhar mais dinheiro que qualquer coisa. Se você entrar em loteamento, você vai ganhar mais dinheiro que qualquer coisa, meu Deus. Não, mas eu vou fazer a faculdade porque dá dinheiro. De onde você tirou isso? Aí alguém fala, então, eu vou largar porque não vai dar o dinheiro. Ou seja, você continua sendo ambicioso. Você tem que falar o seguinte, isso aqui vai contribuir com o que no meu propósito? Onde que eu vou chegar com isso? Não vai chegar? Larga. Anotem uma que você... Eu não vou falar todas, que são 110, né? Vou falar algumas. Culpa. Por que você se sente culpado? Porque você não estava governando na hora que tinha que governar. Prestou dinheiro, vai ficar sentindo culpa, porque alguém te governou. Ah, eu fiz um negócio, eu dei um tapa na pessoa. Você não estava com autogoverno, por isso que você deu tapa. Tudo que você sentir culpa e carregar essa culpa foi porque você não resolveu. Certa vez, alguém perdeu um colar de presente de esmeralda. E aí eu falei, sumiu, né, na verdade. E aí eu perguntei, mas por que sumiu? Não estava no cofre? Não, eu deixei bem aqui, ó. Uma pessoa hipotética. Aí quando eu falei, mas você sabe que é muito fácil, né? Você pegar uma joia dessa e deixar em qualquer lugar, qualquer pessoa pegar, não sabe? Não fala isso não, porque senão eu vou morrer de culpa. Eu falo, não, mas você tem que entender que a falta de governo com um negócio desse, não ter colocado no lugar certo, vai fazer você sentir culpa pro resto da sua vida. A não ser que você ressignifique. Fala todo mundo com a boquinha assim, culpa é falta de governo. Ou de autogoverno, que é a mesma coisa. Por que você vai sentir culpa desta merda de dinheiro que você emprestou? Porque você não teve governo na hora de falar não. Tinha que ter falado. Alguém perguntou de novo aqui no YouTube. Qual a diferença entre ambição e ganância? Ambição troca gente por coisa. E parece legítimo na hora. Eu vou trabalhar pra caramba para meus filhos ter o que comer. Come os negócios mais tranquilos, vai embora para casa mais cedo. Toda vez que um vendedor ambulante chega em mim, eu sinto isso, né? Eu não faço com todos. Mas sempre eu quero fazer isso para dar aquela lição. Eu falo assim, quanto você tem aí que você está vendendo? Só uma mercadoria. Ah, uns 300 reais. Toma 500 e você vai fazer o que com isso? Aí ele, eu vou comprar mais mercadoria. Não vai. Você compra isso aí e ganha esse dinheiro para quê? Ele é para minha família, então. Você vai pegar o dinheiro, porque eu já matei seu dia. Eu te dei o lucro do dia e você vai embora. Aí o cara faz assim, não, eu vou. Não, você não vai, né? Você sabe que você não vai, porque você virou uma máquina de ficar fora de casa. Eu só vou comprar se você for embora. Aí os caras pegam o dinheiro. Aqui esse tio de peta, sabe? Aqui chama peta também em São Paulo? Peta, não? Biscoito. Aí os tios estão vendendo. Aí eu, daqui, mano, vai embora para casa. A maioria não aceita.
Porque ficou tão entranhado dentro dele que ele fala o seguinte: mano, eu não vou embora. Porque é legítimo, a ambição é legítima, até para sobreviver. Mas em primeiro lugar vem sua casa. Você quer parar de... Pode dar o microfone ali. Você quer parar de sentir culpa, sim ou não? Governe. Faz tempo. Vocês querem saber um testemunho aqui? Um testemunho. Eu queria falar para os irmãos que fazem muitos anos que eu não sinto culpa de nada. Não entendi, Pablo. Em todas as vezes que eu estou protagonista, eu estou governando. Na minha vida não dou espaço para ninguém. Algumas pessoas até ficam chateadas comigo, porque elas falam: o Pablo é bruto demais, porque ele não aceita conselho. Eu falo: eu não aceito conselho de quem não governa a própria vida de jeito nenhum. Isso aí para mim esquece. Se eu te pedir alguma coisa, você fala, senão você está fora. Eu vejo em você a capacidade de não cuidar nem de uma pessoa que é você mesmo. Por que você acha que você vai cuidar de duas? Forte, né? Mas a pessoa que não cuida dela, ela tem tempo de sobra para falar na sua vida. Na minha não tem, porque eu estou cuidando dela. Você entende? Você quer perguntar, amigo? Então pergunta. Eu treino corretor de imóveis e tenho lidado na rotina com culpa. Tem culpa de prosperar. Ele vai subindo os degraus e não consegue ver o irmão ficando para trás, os pais ficando para trás, e quer trazer todo mundo. Então, você quer trazer todo mundo, só que aí ninguém vai prosperar. O que você tem que entender é o seguinte: você tem um negócio de não merecimento. Para ajudar, eu preciso de uma ferramenta para ajudar a não se sentirem culpados de prosperar e depois ajudar essas pessoas. Então, cara, você podia ser o Jesus dessa geração. A gente podia correr seu sangue numa cruz e todo mundo ser salvo com o seu sangue. O que você acha? Se for para salvar eles? Olha lá, ele ainda acha que dá para fazer. Meu Deus do céu. Alguém explica isso aí. O cara é o Jesus da casa dele, mano. Você não é Jesus, Jesus só tem um. Agora José tem um em cada casa. Vou explicar um negócio para você, tá? Você vai destravar agora, tá pronto? Bora. Não foi o José que saiu do Egito para ir lá na terra de Israel salvar ninguém. Foi eles que vieram atrás. Se você não entendeu, eu explico. Alguém quer que explica? O José saiu da terra dos pais, foi expulso pelos irmãos. Ele era o mais próspero. Tanto é que o pai pôs a túnica colorida nele. Ele chegou a ser governador do Egito, que é os Estados Unidos de hoje. Pensa num brasileiro sair do Brasil e ir lá e governar os Estados Unidos hoje, nos dias de hoje. É um absurdo ou não é? Então, só que o José do Egito não saiu do Egito e foi lá na casa do pai dele salvar a família dele. Foi a família dele que foi atrás do Egito. Ou seja, sua família só vai prosperar se eles forem no lugar de prosperidade. Não é você que vai mudar a sua família. Acabou. Deu uma libertada em alguém aí ou não? Mas eu só vou prosperar se eu ajudar. Não, não vai. É só se eles quiserem. É bem diferente. Quem aqui tem a síndrome de Deus? Alguém tem? Eu tenho. Você sabe como é que é a síndrome de Deus? Eu posso tudo, eu faço tudo, e eu queria ajudar todo mundo que eu amo, mas eles não querem ser ajudados. Deus é desse jeito. Alguém fala, não entendi, só um, fala. Imagina Deus olhando para você e falando assim: então eu tenho tanta prosperidade para te dar, mas você não cresce. Eu queria te dar um carro, filho, mas sua perna é pequena. Você tem 5 anos, você não alcança o pedal. Eu queria, mas eu seria irresponsável de colocar a riqueza nas suas mãos. Vocês entendem quem é Deus ou não? Eu declaro na vida de todo mundo que crescer esse final de ano agora, que vai sentir essa síndrome. E essa síndrome vai deixar você ir puto. Porque você vai ver, nem Deus consegue fazer, porque Ele não quebra a própria palavra dEle. Ele não vai te obrigar a prosperar. Ele te deu o direito, o dever é seu. Um dia eu troquei ideia com Deus. Deus, por que você não meteu um dever em todo mundo? Nasceu obrigado a prosperar. Aí Ele falou, é porque eu já estabeleci a liberdade. Se eu fizer isso, eu quebro aquilo que eu mesmo falei. Espera aí. Se Deus me deu o direito, é só acessar. Só que eu preciso ter o meu dever. Eu anotarei assim, não é dever de Deus me prosperar. É meu direito. O dever é meu. Se eu não plantar, não vai ter como.
Deus nunca vai dar 1 quilo de adubo para quem não está plantando, mas o adubo pode chegar se ele viu você plantando. Deus nunca vai mandar um comprador comprar a lavoura que não existe. Ele pode mandar o comprador da lavoura, se a lavoura existir. Eu nunca vi milagre dando ré para caçar gente derrotada. Escuta isso. O milagre só anda para frente. E ele está aqui a 30 por hora. Eu sei que chega a 35, você vai achar ele. Eu nunca vi um milagre falar, vou dar uma rezinha. Vamos pegar os otários aqui. Não existe isso. O bônus. Nada, nunca vi. Esse trem só está no caminho. Vocês querem prosperar mesmo ou não? O milagre está no caminho. O comprador da lavoura está no caminho, tem que plantar. Deus manda um monte de gente lá resolver, mas o que não está plantado não vai ninguém. A pior parte de todas é que está escrito assim na palavra. Ó. Deus dá a semente ao que semeia. Ele não dá semente para preguiçoso. Por isso que tem um monte de gente que vai morrer de fome com 30 anos de idade. Ah, mas Deus não podia pôr a comida na boca? Não vai fazer. Ele não fez você para ser igual um cachorro que precisa de um dono. Ele fez ser livre. É diferente. Se você não entender esse recado, esquece. Alguém está até agora perguntando qual o melhor estado para comprar carro de leilão. O melhor estado para comprar carro é físico. O que acontece? Você precisa estudar o leilão. E aí você vai ver que tem leilão no Brasil inteiro. Mas tem carro em alguns estados que é mais barato do que em outros. Você vai, por exemplo, em Goiânia, você compra um carro mais barato que aqui em São Paulo. Vocês sabem ou não? E o carro de lá é melhor que daqui. Aqui tem maresia, aqui perto. E aí o carro de lá é melhor. O pessoal de lá trata melhor o carro. E aí é mais barato, não sei te explicar. Você vai comprar em Brasília, é mais barato. Aí você precisa de ter só um trabalho de encher o tanque e chegar onde você quer. Você pode comprar em Minas, você pode comprar em Roraima. Você sabe por que você pode comprar em Roraima? Porque lá tem um financiamento nas caminhonetes, para quem é fazendeiro, lá só tem caminhonete. As caminhonetes lá são as mais baratas do Brasil. Você só tem que vir 17 dias de lá para cá. Brincadeira, uns 4 dias você chega de navio. O pessoal sabe que vocês são amados, eu amo vocês, mas é longe. De jato é 6 horas para chegar lá. Vocês sabem o que é 6 horas dentro do jato? É uma viagem para a lua, meu filho. É longe. Longe. Mas se você for lá, você compra carro barato. Aí tem que ter a paciência de pôr na cegonha. Né? Se você quiser fazer uma parceria, eu tenho uma cegonha. Você pode pegar a cegonha, alugar ela e a gente racha aí, tá bom? Pode pegar. Pablo. Na minha 11. Na minha cegonha faz 11 carros. 11 carros grandes. Você vai lá? Não, faz o seguinte. Paga primeiro aluguel para eu ver você indo e voltando com esses trem. Faz o seguinte. Como é longe, você vai me dar os pneus do caminhão. O resto você pode usar. Tá precisando trocar os pneus, tava achando alguém aí. Pablo. Diga. Como que faz para poder realmente quebrar essa resistência que você falou assim, tocou muito e Deus me falou isso mais cedo. De, poxa, eu sei que Ele deseja coisas grandiosas para mim, enfim, eu ainda sinto que eu tenho uma resistência. Só falar uma coisinha. Deus não deseja coisas grandiosas. É você que é pequeno demais. O que Ele desejou é o que é no seu tamanho exato. Quando você fala, eu quero um negócio grande. Não, eu sei que ficou pequeno demais. Mas como é que quebra isso? Devagar. Sim. Vamos derrubar esse prédio aqui. Você entende de construção? Não. Vai você, sem entender de construção, como é que derruba esse prédio? Engraçado. A mulher, por natureza, sabe destruir uma casa. Como que você não dá conta de derrubar esse prédio, minha filha? Você não é casada, não? Já está explicado. Que é o módulo de destruição de casa é depois que casa, né? Vocês percebem que eu estou feliz demais, né? De voltar da palestra, esse trem, é bom demais. Então, o que acontece? Você quer destruir um prédio desse, você pode capitalizar a derrubada. Você pode pegar, aqui é tudo laje de concreto armado, você pode alugar um guindaste, ao invés de explodir tudo no chão, você pode arrancar todas as telhas que é de concreto armado. Você pode tirar tudo e vender. E é caríssimo.
sei lá, um telhado desse aqui pode custar uns R$500 mil daqui para lá, assim. Aí você vai lá, gasta 10 mil com guindaste, tira todos, põe no caminhão e vende. Você já arrancou o teto. Se as placas que também são pré-moldadas só desse lado, der para tirar, eu acho que não tira, você poderia aproveitar para vender, porque é um concretão armado também, você poderia vender. Eu sei que as colunas e os pilares você pode vender, porque não vai quebrar. É assustador o tamanho disso aqui. Você pode tirar toda a fiação de energia, você pode tirar todas as janelas, você pode capitalizar a derrubada. Mas se você quiser explodir, você pega umas dinamite e vai no pé das colunas. Dá só uma furada na coluna, enfia uma banana de dinamite com estupim, liga e sai correndo. Essa, aquela e lá fora. 4 é o suficiente. Esse prédio inteiro cai no chão. Talvez uma. Se estourar uma nesse aqui que está no meio, só essas duas aqui, esse prédio cai 40% dele. O que significa isso? Você pergunta para mim, como é que quebra uma resistência? É igual desmontar. Você pode ir desmontando por parte e ganhando com isso, ou você joga tudo no chão e reseta. É mais fácil arrancando por parte. Eu não sei se alguém que já destruiu uma casa para construir outra, já tem isso no seu currículo? Já fez? Alguém mais já fez? Tem gente que não faz de jeito nenhum. Ele prefere reformar um trem que não presta, mas ele não tem coragem de derrubar o negócio. O que é isso? Dá para você, na sua vida, aprender o que eu estou falando e conseguir reformar esse barraco? Ou se você entender assim, não, eu quero ter uma vida nova, eu quero ser transformado. Você vai lá e passa patrulha e derruba tudo. Nesses condomínios de luxo, é assustador. A casa não agradou o cara, ele põe ela no chão. Eu não tinha esse costume na minha cidade, lá em Goiânia, que é uma cidade bem mais nova que aqui. Lá tem 70 anos, eu acho. Dificilmente você vai ver uma casa boa e ir para o chão. Aqui as casas com 10 anos não agradam a pessoa, eles metem ela no chão. Falta de cultura. Ou seja, dá para você transformar dos dois jeitos. Ou reformar essa base, ou jogar ela no chão. Eu vou te falar, eu capitalizaria cada itemzinho que dá para vender e dá para recuperar para a próxima obra, entendeu? Tem muita coisa boa que você carrega que dá para potencializar. Então não fica assim doido, eu vou quebrar o palco, senão você radicaliza e fica doente. Entendeu? Querem perguntar ou não? Oi. Impaciência é uma toxina. Quando você falar assim, Deus, me dá paciência. Ele perguntou, e a impaciência? Você pede paciência para Deus, o que ele vai fazer? Eu vou arrumar métodos para você testar essa paciência que eu estou te dando. Então ele vai arrumar uma pessoa mais insuportável para você. Aí você fala, então eu não vou pedir. É o conselho que eu te dou, não peça. Você quer ver ou não? Fala aí assim, Deus me dá prosperidade. Fala. Fala. Vou te arrumar problema. Aí você fala, não, só pedir a prosperidade. Não tem como, amigo. Você quer prosperidade, eu vou te dar problema. Quem mais resolve problema, prospera. Quem mais cria problema é o que mais fica rico. Criar, nem falei resolver. Vocês conseguiram entender ou não? A impaciência é uma toxina. Warren Buffett, que é um dos maiores investidores desse século, ele fala o seguinte, bolsa de valores, se você não tiver paciência, não entre, porque você vai perder. E o grande segredo da bolsa é que na hora que você está perdendo, não é a hora de você sair correndo, é a hora de esperar. Aí o impaciente faz o quê? Perde ainda mais, porque é desesperado. Na hora que o trem está caindo na bolsa, é a hora que você compra, não é a hora que você sai. Por quê? Porque tudo que desce no mundo, sobe. É o desenho do universo, é cíclico. Aí na hora que ele está perdendo, ele fala, saca o dinheiro. Aí na hora que ele saca, o negócio sobe. O dinheiro estava lá, era para o dinheiro dobrar. Aí ele tirou, porque ele desesperou. Essa é mais uma toxina. Sabedoria não é uma toxina. Então, sabedoria tem duas. Como que a gente pede? A mesma coisa. Experiência. Tem a sabedoria horizontal e tem a sabedoria vertical. Sabedoria vertical é abrir seu cérebro com o seu coração para você conectar direto no trono. Não tem segredo nenhum. Cérebro inflético, você ficar questionando tudo sobre o trono, você não vai ver nada. Coraçãozinho puro se acessa. Com intimidade, você tem que atravessar uma ponte que é Cristo, você chega no trono, não tem erro. Essa é a sabedoria vertical. Quase ninguém que eu conheço tem isso. A horizontal é a sua experiência que você carrega ao longo da vida. Então o que você tem que fazer? Um monte de gente critica que eu já mexi com garimpo, já mexi com call center, já mexi com roupa, com fazer roupa, eu já mexi com um carro. Eu piloto qualquer tipo de coisa, tenho um prazer de pilotar. Hoje eu fui numa mentoria que eu tenho com o Roberto Justo, eu fui pilotando meu helicóptero. Aí, pô, mas você pilota? Piloto.
Mas aonde você arruma tanto tempo? Eu falo, mal, eu desfruto o tempo inteiro, eu tenho tempo suficiente para aprender tudo. Eu sei que não tem, porque você arruma desculpa na sua vida, você interpreta a realidade de forma totalmente errônea, você vive ocupado com coisa que não te faz prosperar. Você sabe o que acontece com quem sabe dirigir carro, pilotar bicicleta, pilotar avião? Você vai aprender a pilotar sua vida como nunca, em todas as esferas. No céu, na terra, no mar, nas profundezas. Você vai aprender em tudo a como governar. Eu desejo de todo meu coração a sensação de tocar um helicóptero. É assustadora. Você tem que aprender a ler o vento. Você não vê o vento, mas você sente. É forte. Na hora que você começa a dominar uma máquina no ar daquele jeito, meu Deus do céu, o seu cérebro fala assim, de onde você saiu? Aí aquilo ativa uma área no seu cérebro, você consegue governar. Toda vez que eu estou pilotando, eu lembro de Gênesis falando assim, que o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine ele no ar, nos animais do ar. O meu helicóptero tem um apelido, chama Blackbird, pássaro preto. Eu domino um pássaro preto no ar. Na água é o iate, na terra é a Escalade, em todos os lugares. Você domina em tudo. Eu não abro mão de dominar nada, eu quero dominar tudo. Eu não é as pessoas não, vocês cuidam da vida de vocês. Eu quero dominar as coisas dentro da minha cabeça, porque isso dá reflexo para a eternidade. Eu aprenderia a fazer muitas coisas, foi isso que eu fiz. Vocês já perceberam que vocês perguntam assim, tem alguma coisa que eu respondi, não sei, teve alguma vez? Quem me segue aqui tem tipo uns 5 anos mais ou menos, já viu eu falando não sei? Quem trabalha comigo aqui já viu eu falando não sei? Você sabe o que eu faço? Ao invés de falar não sei, na hora que terminar a palestra eu vou virar um especialista disso até amanhã cedo. É isso que eu faço. Paulo. É o que eu fiz. Sabe fazer o quê? Fazer o quê? Que é isso, amigo? Eu já fiz lá do resort. Eu sou marceneiro também, eu construí a mobília da minha casa inteira. Fiz tudo. Tudo. Sabe como que eu fiz? Eu desenhei, não peguei aula com ninguém. Eu olhei no YouTube, claro que eu assisti alguém falando as dicas. Fui lá, fiz o projeto, levei na marcenaria, cortei, comprei as ferramentas, os parafusos, fui lá e levantei a casa, o apartamento que eu dei para minha mãe é inteiramente feito por mim. Sozinho. Paulo. Não tem segredo em nada. A teoria do especialista, eu só sei fazer isso. Você pode fazer o que você quiser. Fala aí, eu posso fazer o que eu quiser. Fala. Mas não dá para ser ocupado com tanto de emoção que não tem nada a ver. Fala. Paulo, 2 perguntas. Na vida a gente somos nossos próprios protagonistas, né? E quando você fala que entre o favor de Deus, como que saber distinguir isso? Favor de Deus você só pega no percurso. Se não for protagonista, fica em paz, não vai vir. E a outra pergunta é, qual que é a frequência que você pegou com o Bolsonaro? Peguei vários. Mas a mais forte, que eu vi um cara que aguenta tomar pancada. Eu fiquei olhando nele, eu sou bom de pancada, mas não sei se eu aguentava aquilo ali não. Imagina você 4 anos, a sua vida realmente uma desgraça, de manhã, de tarde e de noite. De madrugada, não sei se ele dorme. Eu dormiria, pelo tudo que já aconteceu comigo, né? Mas qualquer pessoa normal que vê aquilo ali, não quer mexer com aquilo ali nunca, por nada, a não ser para roubar. Deve ser dolorido demais o que o Bolsonaro está sentindo agora, o cara mais correto que mexeu com esse país, terminar desse jeito aí. Como é um país da injustiça, pode preparar. Vocês vão ficar putaço. Eles vão ainda eleger o Bolsonaro. Pablo, boa noite. Eu já sei que eles vão fazer isso. Boa Eles noite, vão ver Pablo. o que é o negócio. Prender o cara honesto e soltar um vagabundo. Nunca vi um trem desse. Que país é esse? Fala. Tá. Espera aí que tinha Aqui, outro que falou rapidinho, Lorena. Quem que falou antes aí no microfone? Pode falar. Boa noite. Eu sempre vivi na emoção ali, Pablo. Não é nem uma pergunta, é mais ou menos uma história. Eu, quando eu era mais pequeno, meu pai me falou, meu pai sempre foi gerente de construtora. Ele falou para mim um certo dia, que ele queria que eu trabalhasse de servente lá, eu nunca gostei. Aí ele falou assim, você é preguiçoso. Hoje eu tenho uma construtora, e hoje ele trabalha para mim. Só que quando eu tinha uma barreira para mim passar, vinha na minha cabeça que eu era preguiçoso. Eu sabia que amanhã eu tinha uma barreira para vencer. Quando eu acordava de manhã, eu não tinha vontade de ir para poder encarar ela. Sim. E eu ficava meio que neutro. Ficava em casa, às vezes ficava jogando videogame e não ia. Ficava postergando aquilo ali.
comecei a ver seus vídeos, e é por isso que eu estou aqui hoje. Eu acredito que eu estou um pouquinho acima da emoção. Hoje mesmo, na hora que eu decidi vir para cá, umas meio-dia, 1h da tarde, eu perdi uma obra de 400 mil. Estava fechado, o pessoal já estava trabalhando. Um cliente meu de São Paulo falou que ia parar a obra. E isso veio na minha cabeça. O que eu vou fazer? Eu vou ser preguiçoso, vou ficar na minha casa, Vou chorar. ou eu vou fazer o que eu decidi ontem à noite, que seria vir para cá. E estou aqui. Então não tenho pergunta. Você fez muito bem. Eu também sou construtor. Às vezes as pessoas ficam tão impressionadas com o tanto de coisa que eu faço que eu penso, será que elas fazem alguma coisa? Eu queria sugerir uma tarefa para vocês, se envolvam com muitas coisas para essa cabeça de vocês explodirem. Enganaram vocês só fazem uma coisa. Não fica ofendido não, vocês já aprenderam que ofensa é besteira. Mas quem faz uma coisa a vida inteira é uma música de uma nota só. Não é música. Alô? Quem só faz uma coisa a vida inteira é uma música de nota só. E se for uma música de nota só, não pode ser considerada música. Cadê a harmonia? Cadê a melodia? Cadê as notas? Seja multifacetado como Deus é. De tempos em tempos você vai ter o seu core business, seu principal negócio. Não fique escravo disso não, cara. Do jeito que você aprendeu, você desaprende. Do jeito que você fez aquilo crescer, você faz outra coisa crescer. Seja livre, pelo amor de Deus. Tem gente que quer ficar com a mesma cabeça a vida inteira. O que você está fazendo, amigo? Por favor, não faça isso não. Eu imploro por tanta gente que precisa ser destravado. Destrava essa cabeça sua. Fala, Lorena. Pablo, com o decorrer do tempo, a gente vai aprendendo a ler o coração das pessoas e fazer os negócios. Mas como que a gente acelera esse aprendizado para não fazer assim negócio mais com as pessoas que não estão com o coração? Como é que eu faço para ler melhor o coração das pessoas, sabe? Não e parar entendi, de errar. Não Parar entendi. de errar na escolha de quem faz os negócios conosco. Parar de errar nos negócios é só aprendendo e fazendo ajuste ou comprando o erro dos outros. Então, por exemplo, estudar sobre RH, né, que eu fiquei 4 anos ali no RH da Brasil Telecom. Eu recrutava gente, fui supervisor de treinamento lá. Eu aprendi demais a ler o que a pessoa, que dia que ela ia sair, como que ela vai fazer. Uma vez eu contratei um senhor que foi o mais brabo de todos aqui. O bicho era uma máquina. Aí ele me fez uma pergunta, eu virei para todo mundo e falei, em 3 meses ele está fora da empresa. Aí um cara, você não dá conta, você não é mago. Aí contou, 3 meses ele estava fora da empresa. O que ele fez? Ele falou assim, eu quero um salário de 50 mil reais. Eu falei, está combinado, vou te dar os 50 mil. Aí ele assustou, mas foi tão fácil assim? Eu falei, foi. Você vai ganhar um salário de 50 mil, mas você não vai participar de lucro de nada, eu não vou investir em nada na sua imagem e o resto é problema seu. Você pega os 50 mil e se vira. Aí na hora o olho dele, a pupila. Por quê? O que ele via? Ele via que onde eu ponho a mão prospera. E pessoas que nunca chegaram a ganhar esse dinheiro perto de mim, de salário, conseguiram fazer milhões de reais. Por quê? Porque eu falo, agora toma a mão, que é o favor, toma. Porque eu vi você dando a resposta certa no percurso. Ele não fez, ele queria o salário. E até hoje não decolou. Não decola. Porque sempre faz a escolha errada. Eu vou ensinar, eu já descobri. Eu descobri quando eu era trabalhador dos outros, trabalhava para os outros. Salário é uma ajuda de custo enquanto aprendo ou enquanto cresço. Parei com esses dois, não é digno mais de ganhar esse negócio. Tem que ir embora. E aí quando eu vi ele me apertando, eu falei, beleza, toma uns 50 mil, só com a mão direita você não leva. Mano, é massa demais fazer isso. Porque se a pessoa é presa nisso aqui, fica só com essa mão. Pablo, eu quero a outra, então agora você vai pagar mais caro, mas você vai conseguir. A pessoa não tem paciência, quer aquele negócio que é falta de inteligência, não tem paciência. Eu senti no meu coração, eu vou ser o presidente do Brasil. Fui lá no partido, o partido me ferrou, o Lula me roubou, foi aquela coisa. Aí eu virei, um monte de gente me dando conselho, não fica pequeno não sai deputado não. Eu falei, vira deputado agora, eu vou sair deputado. E pau na máquina, gastando mais dinheiro, pau, fui eleito. Aí os caras querem me roubar de novo. Ninguém para alguém que tem propósito, moço. José foi 13 anos na cadeia antes de governar, não fez nada. Agora você fica um dia na cadeia e vai ficar brigando com Deus. Calma, neném. Vai dar tudo certo.
Como é que faz? Cada pessoa que foi te ferrando, Lorena, você vai ajustar no seu cérebro um perfil de gente que você não contrata. Por que eu pergunto muito sobre propósito? Eu não quero saber da pessoa que é especialista, é a melhor pessoa do mundo. Eu quero saber quem aguenta tranco. É melhor do que quem é muito bom. As pessoas nas grandes companhias, elas são contratadas pelo currículo e são mandadas embora pelo relacionamento, pela inteligência emocional. Sobem muito rápido por causa de currículo e indicação, mas caem mais rápido ainda por conta dos seus relacionamentos. Então o que eu sugiro? Eu sugiro um estágio probatório para que você prove essas pessoas com crise e caos. Fala no microfone. Dá um microfone para ele. Posso ir enquanto isso? São os tipos de emoções e toxinas que levam à procrastinação. Até escrevi como a questão da energia espiritual. Vocês vão anotar o seguinte: como é que o senhor chama? A procrastinação. Luciano. Sua pergunta tem duas partes. Vamos responder a primeira e você faz a segunda de novo. Ele perguntou sobre a procrastinação. O que é o ideal? E sempre vai te trazer velocidade em soluções. Responda o que é procrastinação. Você. Sem contar a história. A maior dificuldade que vocês têm na vida. Procrastinação é você começar e não terminar. É começar e não terminar. Isso não é procrastinação. Mas esse é o significado, eu respeito. É a forma que você lê, mas não é. Vai, o que é procrastinação? Deixar para depois e às vezes você está priorizando. Vocês têm que tomar cuidado com as respostas, porque é isso que significa dentro de vocês. Não é deixar para depois. Tem coisas que eu vou deixar para depois e não procrastinei. Então no teste lógico isso é procrastinação? Não. Aí cada um está dando uma resposta, certo? Presta atenção que eu vou falar. Esse é seu real significado, não é o do dicionário. Eu ponderei isso aí tudo. O que é procrastinar? Roubar a minha alma. Por que é roubar minha alma? Minha alma quer fazer, meu corpo não deixa. É só isso. Aí você tem uma hiper clareza agora cristalizou o conceito. Toda vez que você estiver procrastinando, você vai falar: eu estou sendo assaltado. Espera aí. É assim, ó. Minha alma fala: bora estudar, bora acordar cedo, vamos treinar, vamos tomar banho na água fria. A alma fala: tô dentro! Aí seu corpo fala: não, hoje não. Olha o bolinho. Bolinho. O que acontece? Procrastinar é roubar sua alma, ou furtar, o artigo 155. A sua alma, ela deseja coisas que os seus olhos nunca viram. Ou seja, seu corpo não trabalha em prol da sua alma, porque não acredita no que a sua alma viu. Ponto. Como que faz? Como é que o senhor chama? Luciano. Tem um ladrão lá na sua casa. O que você vai fazer? Presta atenção que isso aqui destrava. Se você entrar na vibe, você fala: eu não vou procrastinar mais, aí você vai lembrar disso. Aí você cria um metamodelo. Se quiser anotar isso, você cria um quadro. E sempre que você precisar, você aciona o frame, o quadro. Eu não coloquei um quadro na sua cabeça. Quando você for levantar às 4h59 da manhã, vai aparecer a urna eletrônica. Ou você vota no Lula e fica na cama, ou você vota em você. Aí eu estou perguntando todo dia: votou em quem?